Olá! Então, nessa terceira aula, nós vamos resolver os exercícios que estavam propostos da semana passada. Então, eu vou fazer a decomposição ortogonal desses vetores. Quem fez pelo método dos cossenos, como são só dois vetores, não há problema, é um método que pode ser utilizado. Decompondo aqui o vetor A, nós temos a componente AX e a componente AY. E decompondo o vetor B, nós temos a componente BX e a componente BY. Feito isso, então, vamos começar a decomposição do vetor A. A x está para a direita, então é positivo. Nós fazemos o vetor A vezes o cosseno de 60. Por quê? Porque o x é adjacente ao ângulo de 60, enquanto que o y é o oposto. Portanto, que está colado, uso cosseno. Daí vai ficar 2,80 centímetros vezes cosseno de 60. Enquanto que o AY, positivo porque está para cima, seno de 60. Portanto, 2,80 vezes seno de 60. Fazendo os cálculos aqui, de novo, reafirmo que vocês devem conferir sempre os cálculos, porque eu estou fazendo ao vivo aqui com vocês, né? Então, não estou conferindo. 2,8 vezes cosseno de 60 vai dar 1,40 centímetros. Esse aqui são vetores posições, né? Porque trabalham com as medidas dos comprimentos. Enquanto que a parte y é 2,80 vezes seno de 60, que corresponde a 2,42 centímetros. Está decomposto o vetor A. Da mesma forma, vamos para o vetor B. Teremos o BX e o BY. O BX também é adjacente a um ângulo de 60, portanto, estando para a direita positivo, será B vezes cosseno de 60, que é o adjacente. Portanto, 1,90 vezes cosseno de 60, por coincidência é o mesmo ângulo. E o B é para baixo, então é negativo em Y, né? Portanto, B vezes seno de 60, porque é o cateto oposto, 1,90 vezes seno de 60, que é... Aí, fazendo o cálculo, nós temos 1,90 vezes cosseno de 60, que vai dar 0,95 centímetros. E o BY vai dar negativo, né? Vai ser 1,90 vezes seno de 60, que vai dar 1,65, arredondando, negativo. Tá aí as medidas todas em centímetro. Ok? Como pede para encontrar, através da decomposição ortogonal, que é o que eu fiz, a resultante na forma cartesiana, indicando a intensidade, direção e sentido, vou fazer primeiro a forma cartesiana. Então, vou pegar o vetor A, que é 1,40i mais 2,42j, né? A parte x é o versor i, a parte y é o versor j. E aí vou escrever o vetor B embaixo, que é 0,95i menos, cuidado com o sinal, 0,65j. Somando os dois, nós já temos o resultante na forma cartesiana, que é a primeira pedida dele. Então, eu vou somar 1,40 mais 0,95. Isso vai dar 2,35i. E aqui, 2,42 menos 1,65 vai dar positivo 0,77j. Pronto. Esse daqui é o vetor na forma cartesiana. Tudo isso em centímetros. Acabou a primeira parte.
Na segunda parte, pede a intensidade, a direção e o sentido, certo? Então, pedindo a intensidade, a direção e o sentido, eu vou desenhar a minha resultante. Aqui vale 2,35, aqui vale 0,77 e a resultante disso é o vetor que eu quero. Além disso, tem que determinar esse ângulo θ aqui. Muito bem. Como a resultante é a hipotenusa, então eu faço raiz quadrada da parte x, que é 2,35 ao quadrado, mais a parte y, que é 0,77 ao quadrado, e aí eu obtenho a intensidade, que é a primeira pergunta, né? Deixa eu abrir aqui. Então vai ficar raiz quadrada de 2,35 ao quadrado mais 0,77 ao quadrado, tirando em conta isso. O que vai dar 2,47 centímetros. Essa é a intensidade. Para achar a direção e o sentido, então eu quero achar esse ângulo. Como eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, eu vou fazer pela tangente. Então, θ vai ser igual a tangente a menos 1, do cateto oposto, que é 0,77, pelo adjacente, que é 2,35. Daí, na calculadora, segunda função tangente, vai aparecer o tangente a menos 1 aí para vocês, de 0,77 dividido por 2,35. Para mim isso, é 35, né? 35. Para mim isso deu um ângulo de 18,14 graus. Pronto, agora nós temos a intensidade e o ângulo. Podemos escrever então o vetor resultante como sendo 2,47 centímetros, formando um ângulo com o eixo x no sentido anti-horário de 18,14 graus. E aí, a outra forma de estabelecer a resposta. Certo? Espero que tenham compreendido. E eu vou passar os outros dois, o 2 e o 3, como atividade, né? Para que vocês tenham mais uma chance de resolvê-los. Tá bom?